é gradativa aí o que vem acontecendo. E foi muito interessante, gente. Eu fui fazer as contas hoje e faz 3 meses que eu estou ativando esses arquétipos, parece que foi ontem, porque quando eu fiz o lançamento da capacitação, foi em torno do dia 7 de março, né? Eu achei que tivesse sido em abril, então eu fui fazer as contas. Hoje já faz 3 meses que eu estou ativando esses arquétipos, que surgiu sincronicamente, como sempre acontece, né? Alinhado assim, aos meus objetivos. Quando eu estava fazendo uma aula sobre vendas para vocês, foi muito interessante. Então, vou começar a explicar como que aconteceu esse alinhamento de 2 arquétipos que eu tinha muita resistência, sereia principalmente, né? Eu achei bem legal que tem seguidor, né? Tem aluno, tem pessoas que me conhecem que falam, não acredito que você está ativando a sereia, porque eu vou entendendo, né, as nuances dos arquétipos. E eu via esse aspecto da negação da sombra, que a sereia muitas vezes traz, e na maioria da humanidade, assim como as pessoas, né, a maioria que ativa os arquétipos de forma inconsciente, ou que não se abre para liberar as catarses, acaba experimentando a distorção dos arquétipos, e com a sereia é muito comum, eu vejo muito com os meus clientes, então eu mantinha resistência. Até que a própria raposa, em função da sombra dela, eu não esperava que eu ia me conectar com esses arquétipos da forma como aconteceu, nem traçar o objetivo de vendas. Então, aconteceu da seguinte maneira: eu voltei, né? Dia 3/3, eu participei de um evento, primeiro evento presencial maravilhoso, que eu me conectei, participando com a minha professora no Servir, né? Do Cacau, na primeira cerimônia do Cacau presencial. Foi dia 3/3. E eu estava com o lançamento programado para o dia 7, E eu ia fazer uma sequência de 3 lives, né? Inclusive, fiquei resfriada, tive muitos desafios com a minha voz. E numa dessas aulas, que eu acho que foi dia 8, salvo engano, um dos temas era venda, arquétipos para venda, que é um tema muito pedido, né? Então, eu trouxe arquétipos para riqueza, eu trouxe arquétipos para finança, trouxe 3 lives, 3 aulas. E durante a aula sobre arquétipos de vendas, eu falando dos arquétipos de venda, né? Falando que eu vejo a sereia como um arquétipo maravilhoso de venda, vejo a raposa também com um arquétipo bom de venda, entre vários outros. De repente, isso acontece muito comigo, gente. Às vezes eu estou gravando, e já citei, né? Que a Pantera Negra estava gravando aula do Prosperando com os Arquétipos, e me veio assim, você vai ativar esse arquétipo agora é o momento. Então é muito interessante como isso acontece comigo em alguns momentos. Eu estava fazendo a aula ao vivo, né? Porque eu tenho que ficar focada na minha mente, naquilo que eu estou falando, para não me perder nesse processo interno que acontece. E aconteceu assim, eu falando sobre vendas e falei assim, bom, eu nunca me conectei com esses arquétipos, e na hora eu pensei assim, porque eu nunca tracei objetivo de vendas para mim. E eu falei, aí na hora eu falei, por que eu nunca tracei objetivo de vendas para mim? E agora é o momento de traçar esse objetivo. E ali, assim, quase que eu perdi, né, o chão. E tudo bem, entrei num processo, porque eu sempre falo para vocês que às vezes eu tenho resistência, né? Como vocês, é normal, né? Porque eu vivo mesmo os processos com os arquétipos, por isso que eu ensino para vocês. Eu tenho realmente muita experiência, bagagem, né, de vários anos vivendo isso. E eu sei como é que é, né? Você realmente se entregar ao processo. Mas falei, tudo bem, não vai ter jeito, não vai ter como correr, então vamos ativar esses 2 arquétipos. Demorei um tempão, recentemente fui contar para vocês, tá? Mostrei no celular, né, que eu tô com os 2 unidos, junto com os arquétipos fixos que eu tenho, né? Ativei esses 2 arquétipos com o objetivo de ir para outro nível de vendas. Por que, Lara? Gente, eu tô vendo as perguntas aqui de vocês no YouTube, eu vou deixar para o final, como eu sempre faço, tá? Para eu não perder o raciocínio, no final eu volto ali vocês e vou lendo tudo. O pessoal do Instagram eu vou pedir para deixar também para o final, tá? Porque o Instagram vai subindo ali, eu me perco. Então, o que acontece? Eu decidi, né? Porque Lara, então você não vende? Vendo bastante, né? Eu tenho uma empresa de odontologia, tenho hoje a minha empresa, né, a Lara Copete, que também eu trabalho com vários produtos e serviços, tem os atendimentos, tem os produtos digitais, que incluem e-books, cursos online, né, e que tem as formas de mostrar, de expor o meu trabalho por meio das redes sociais, né, que aí também é outra questão que a Sereia trouxe. Porém, eu senti que eu não era uma coisa, uma coisa principal para mim. Aquela questão da autossabotagem mesmo, porque sim, é maravilhoso vender.
E tudo isso fez parte do ressignificar de vendas na minha vida com esses dois processos, por isso que eles aconteceram. Então eu senti que eu precisava ir para um próximo nível. Por quê? Porque as vendas permitem que você atinja outras pessoas, que você leve transformação na vida de outras pessoas. E é muito importante que pessoas conectadas com propósito, com coração, com a própria verdade, que realmente tenha algo de valor para entregar, potencialize suas vendas e sinta que merece vender. E é isso que começou a acontecer comigo, nesse processo todo que foi bem intenso desses 3 meses. Gente, dá-lhe catarse, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas aí eu ativei esses dois arquétipos e fui vivendo, né, um processo de entender por que isso tinha surgido na minha vida. Então, eu vou falar para vocês a sereia, né? O que a sereia traz? E também vou falar um pouquinho, depois eu vou falando os insights que eu tive. Inclusive, o que eu senti de gerar uma aula, né? Uma aula bônus. Hoje eu estou abrindo as inscrições da segunda turma da capacitação Transbordar dos Arquétipos, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso. E eu senti de fazer uma aula online explicando passo a passo dessa alquimia, porque cada vez mais eu sinto que a dificuldade dos meus alunos e clientes é viver a alquimia com os arquétipos. Muitos falam para mim, mas Lara, como que eu faço, né, essas mudanças? Então, eu sinto de compartilhar, porque aqui, por mais que eu compartilhe minhas experiências, tem alguns aspectos mais realmente internos, né? Mais profundos, pessoais, que dentro da plataforma, com os alunos, é outra egrégora, tá, gente? Então, eu sinto que eu vou fazer uma aula onde eu vou explicar como que vieram à tona, quais foram todos, detalhar todas as crenças, os bloqueios, né, as memórias, e como eu faço essa alquimia, como que eu mudo isso, como que eu ressignifico isso e transformo numa plataforma de lançamento na minha vida, tá?